Retinoblastoma é o nosso tema de hoje e sim, é a doença da filha do Thiago Leifert. É um tipo de câncer que surge na retina, ou seja, na parte interna dos olhos. E no episódio de hoje você vai entender o que é, como tratar, mas principalmente como identificar o quanto antes. E nós vamos começar com um vídeo que o Thiago gravou junto com a esposa para fazer o alerta. Oi pessoal, Thiago Leifert aqui. Eu sou a Dayana Garbim e a gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre a nossa campanha de Olho nos Olhinhos. A nossa filha, a Lua, está em tratamento contra o câncer há 2 anos. A Lua tem retinoblastoma, que é um câncer que acontece dentro dos olhos de crianças novinhas, pequenininhas, entre 0 e 5 anos. A Lua vai fazer 3 anos agora em outubro e ela já está há 2 anos tratando. Como a gente não tinha a menor ideia que essa doença existia, não tínhamos nenhuma informação, a nossa filha recebeu um diagnóstico tardio. Quando a gente descobriu, o tumor já estava bem avançado. E nós gostaríamos que nenhuma família passasse por isso novamente. Por isso a gente faz essa campanha, para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce. Então a história é a seguinte: se você reparou um reflexo branco no olho da criança, normalmente em foto, vídeo sai vermelho. Se você reparou que está meio branco ou amarelado, se você reparou que a criança está com estrabismo, não o tempo inteiro, às vezes fica um pouquinho vesguinha, depois passa, procura um oftalmologista, procura ajuda. E mesmo sem nenhum desses sintomas, crie o hábito de levar o seu bebê ao oftalmologista ainda no primeiro ano de vida. A saúde ocular na infância também precisa ser prioridade. E nos ajude a espalhar informação, tá? Manda esse vídeo aqui no grupo da família, no grupo do trabalho, do futebol, da escola, para que a gente consiga diagnosticar o retinoblastoma cada vez mais cedo. Saúde ocular na infância tem que ser prioridade, então espalhe a informação onde você puder. Para espalhar informação de qualidade, então, estou aqui hoje com a Maristela Palazzi, que é médica oftalmologista, chefe do Serviço de Oftalmologia do Centro Infantil Boldrini, aqui em Campinas, e especializada em oncologia oftalmológica. Muito obrigada, viu, Maristela, Obrigada, pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde, Marisa. Eu queria que você começasse explicando para a gente se o retinoblastoma é um tipo raro de câncer. É relativamente raro, é um tipo de câncer primário do olho, especificamente do forro interno ocular, que é chamado retina, a camada responsável pela transmissão da visão para que o cérebro interprete. E ele surge nessa camada por um defeito genético, tá? Só que é um câncer curável, desde que ele esteja restrito ao globo ocular. Sim. Para quem está nos vendo aí no canal no YouTube, então, a doutora Maristela até trouxe aqui um olho, né, para a gente entender o modelo. Que nos ajuda a entender um pouco melhor toda a situação, todo o contexto. O que aparece em laranja seria correspondendo à retina, tá? A sede desse tumor, e ele pode afetar ambos os olhos, né? Surge em um ou nos 2 olhos, e sempre numa fase quase que pré-verbal da criança. A imensa maioria dos retinoblastomas surge entre 3 meses e 3 anos de idade. Então, é uma fase em que a criança ainda não sabe falar. Mas a característica principal de todos eles, independente se ele é unilateral ou bilateral, é que ele é sempre assintomático. Tá? Em suas fases iniciais, ele passa a manifestar algum sinal ou sintoma quando numa fase já avançada e um tanto desfavorável, muitas vezes. Ele afeta só as crianças? Você já deu aí pra gente uma idade mais comum, né? Sim, que seria do 0 aos 3 anos. Aos 3 anos, sendo que mais ou menos 95% a 97% dentro dos primeiros 5 anos. Então, excepcionalmente fora dessa faixa etária. Existe, mas ele é excepcional fora dessa idade. Perfeito. E principalmente os bebês aqui a gente deve tomar cuidado, né? Porque exatamente. É comum mais cedo até, e é uma idade em que os pais normalmente não estão ainda muito preocupados com a visão, né, da criança. Eles se interessam por perceber o quanto a criança segue os objetos e se movimenta e parece se interessar. Mas o exame oftalmológico não é uma rotina para os bebês, quando a gente advoga que seja.
tá? E a gente vai comentar isso ao longo dessa nossa conversa. E ele é um tumor, acho que eu posso dizer assim, Sim. que ele vai afetar a visão da criança nesse momento ou não? A criança pode enxergar normalmente e já está com esse tumor sem que os pais percebam? Tudo depende, Larissa, da localização do tumor dentro do olho, tá? Vamos exemplificar aqui. Se eu tenho um tumor pequeno, muito pequeno, mas que surge numa área central da retina que a gente chama de mácula, que é responsável pela discriminação de pequenos detalhes, essa visão central será prejudicada e o olho vai manifestar sinais como algum desvio, quer dizer, um estrabismo, para fugir da localização central onde existe o tumor. Tá? Ou uma visão, ou um posicionamento meio vago do olhar, que também chama atenção, ou movimentos involuntários até dos olhos. Mas, se ele for de localização periférica, ele não será visto, a menos que já tenha um tamanho expressivo dentro do olho. Aí ele vai brilhar, porque a característica desse tumor, pela presença do cálcio, é brilhar em fotografias. Ele falou, né? O Tiago citou um pouco aí no vídeo essa questão do reflexo branco nos olhinhos. Sim. É fácil de perceber esse reflexo? Como que a gente identifica, principalmente essa questão da fotografia? Porque normalmente é mais difícil hoje em dia a gente usar flash, né? Exatamente. Na fotografia. Mas é uma coisa visível a olho nu? Ele é visível quando avançado. Porque você imagina conseguir enxergar alguma coisa dentro do olho, ele tem que ter pelo menos alguns 10 milímetros, que seja por aí, ou que seja bem central. Caso contrário, ele não será visto. Quer dizer, o reflexo já é um sinal de que já está em um estágio avançado. É um de tumor grande dentro do olho, eu diria. Perfeito. Tá? De tumor grande. E outros sintomas, o principal também seria essa questão do estrabismo que você citou. O primeiro sinal de um tumor avançado é o brilho no olho, que tecnicamente se chama leucocoria. Né? É o brilho branco, ou o brilho do olho do gato. Quando um farol incide sobre os olhos do gato, ele brilha diferente, então ele se assemelha a esse brilho. E o brilho é o primeiro sinal. O segundo sinal seria estrabismo, o terceiro, movimentos involuntários, mais para frente uma inflamação ocular e aí um aumento do globo ocular em fases mais desfavoráveis. O estrabismo é muito comum, né, entre as crianças, né, Marcela? Sim. Inclusive, a gente pretende fazer um episódio aqui só sobre o estrabismo, né, porque traz bastante dúvidas para os pais, mas tem alguma característica, assim, ele é um estrabismo para dentro, para fora ou não? Tanto pode faz, ser Larissa, de qualquer forma. Tanto faz. O estrabismo pode ser convergente ou voltado para fora, divergente, o que é relativamente comum. Mas, de forma geral, os estrabismos que são relativos a um grau não corrigido ou uma deficiência muscular, uma fragilidade muscular, uma incompetência ainda do desenvolvimento muscular, ele é muito comum. Mas é importante o alerta de que o primeiro exame que deve ser feito para uma criança que tem estrabismo, independente da idade dela, é justamente o exame de fundo de olho, tá? Com as pupilas dilatadas, sempre. Sim. Mesmo o bebê, eu digo porque eu tive agora até uma experiência, principalmente né? Na verdade, o bebê. Eu tive as duas. Eu tenho 2 filhas, né? Uma já está com quase 4 anos, outra 7 meses. A de quase 4 anos, inclusive, tem um estrabismo intermitente. Então, eu comecei a levar por isso, mas a gente notou isso. Ela já estava com mais de 1 ano, acho que perto dos 2 aninhos. Mas agora, na segunda, eu já tendo esse conhecimento, eu levei, agora com 5, 6 meses, ao oftalmologista. Perfeito. E aí tem que dilatar a pupila. Eu fiquei nervosa, Ficou falei, tão novinha, isso. né? Bebezinha tem que dilatar a pupila, mas é importante, né? Muito. E não causa o mesmo problema que causa para o adulto, porque o adulto quer ler e a dilatação das pupilas, o que suprime temporariamente é o foco para perto. Então não vai de incomodar forma muito o bebê transitória, como a gente imagina que possa incomodar, né? Não, de forma alguma. E é muito reversível em um curto período de tempo. E mesmo que cause um incômodozinho, meia hora, 40 minutos, o benefício é muito maior, né? Enorme, com certeza. Tá? E os bebês são o foco da atenção nesse assunto específico. Né? Sim. E é um câncer que tem cura, o retinoblastoma? Ele como que funciona? Vamos falar um pouquinho do tratamento. Sim, se ele for deixado crescer sem diagnóstico e sem tratamento, ele é fatal. Quase que invariavelmente em 100% dos casos.
tá? Então, é um câncer que tem a capacidade destrutiva para o próprio olho e, mais do que isso, como todo câncer, ele tem a característica de poder lançar sementes fora do local onde ele se inicia e comprometer outros órgãos e pode ser fatal. Tá? Dependendo do órgão que ele compromete. Então, o tratamento, imagino que vai variar de acordo também com o estágio dele, né? É curável em mais de 95% dos casos, enquanto ele está restrito ao globo ocular. Se ele não saiu do olho, ele pode ser curado. Agora, quanto menor a extensão de um ou de vários tumores dentro do mesmo olho, maiores são as chances de preservar a visão desse olho e o globo ocular em si. Tá? Você ia me perguntando das formas de tratar. Sem dúvida, existem inúmeras, existe um rol de procedimentos terapêuticos disponíveis para o retinoblastoma. Mas isso depende, a forma de tratar, a sequência de procedimentos vai depender da idade da criança, da presença de tumor em um olho ou nos 2 olhos, isso muda. Até peso da criança é levado em consideração, a característica hereditária, a histórico familiar de um tumor parecido com esse ou não, é levado em consideração também, porque as formas de tratamento são uma sequência de procedimentos que fazem sentido, mas precisam levar em consideração tudo isso. A escolha terapêutica leva em consideração vários aspectos. Mas aí a gente está falando de quimioterapia mesmo ou não? É colírio, é cirurgia, sim, né? Colírio vamos nunca, explicar para o público infelizmente, leigo ainda não. Vamos tentar. O tratamento do retina exige um centro especializado, com recursos tecnológicos para isso. Né? Existem inúmeros. Diferentes tipos de laser, sondas de congelamento, formas distintas de radioterapia localizada ou por feixe externo, 4 tipos de quimioterapia, aquela administrada pela veia, que é usada para muitos tipos de câncer, a maioria deles, uma forma específica de quimioterapia que é direcionada para o interior do globo ocular via arterial por cateterismo, ou ainda uma forma de administrar o quimioterápico por agulha, por injeção intraocular diretamente dentro do olho ou periocular. Então, existem muitos recursos. Tá? Mas, e o sucesso do tratamento depende muito da extensão do tumor, qual é a fase em que ele se encontra no início do diagnóstico e da experiência da equipe que vai direcionar como tratar. Me chamou a atenção o Tiago dizer que a filha está em tratamento há 2 anos, né? Então, é um tratamento longo. É comum que se estenda, assim? Pode ser longo. Ele pode ser longo. Só para eu te dizer, qualquer tumor maior que 4 milímetros, ele vai exigir quimioterapia. Menos do que isso, e aí é um complexo tratamento que envolve sessões a cada 21 dias ou às vezes até menos do que isso, mas que pode durar bastante tempo. E é uma associação de procedimentos, numa sequência que às vezes diferente de um olho para o outro, quando o caso é bilateral. E o último recurso para o tratamento seria a cirurgia, que lamentavelmente é a remoção do globo ocular. Então, esse é o último recurso que se lança para o tratamento desse tumor, que a gente gostaria que isso nunca precisasse acontecer. Mas identificado no início, então, as chances de cura, você disse, é mais de 90%. São altíssimas, inclusive de preservar o olho e da visão. Tá? Sim. Então, por isso a importância, né, do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de preservação do órgão e da visão, tá? E poupar a criança de tantos procedimentos e de tanto tempo de terapia. E também, Maristela, aproveitando que a gente está falando aqui da importância, né, de ir ao oftalmologista tão cedo, assim, nos primeiros meses, existe um período ideal, assim, pode levar já recém-nascido, ou tem uma faixa de idade aí que a criança precisa passar pela primeira vez pelo oftalmo? Sim, olha, Larissa, a situação ideal seria aquela em que o bebê sai da maternidade fazendo o teste do pezinho e fazendo fundo de olho. Mas isso não é ainda uma rotina estabelecida.
para a imensa maioria dos hospitais. Não é comum, né? Não, eu, não é. pelo menos, nunca ouvi. Os únicos bebês conheço. que recebem essa atenção especial, que deveria, a meu ver, ser estendida a todos os bebês normais, são os prematuros. Sim. Pelo risco do desenvolvimento da retina e da circulação da retina ser anômala. Mas existem uma série de outras condições que precisariam ser identificadas tão cedo quanto uma retinopatia da prematuridade. E isso só seria possível se o exame fosse implantado a todos. A gente está falando do retinoblastoma, mas o que mais, né, pode ser identificado logo nesses primeiros meses de vida? Malformações, sequelas de infecção da mãe durante a gestação, especificamente nos primeiros meses de vida. Algumas doenças ultrapassam a placenta e afetam o olho do bebê, e você só terá a chance de identificar fazendo o exame de fundo de olho. Sim. Com as pupilas dilatadas. Além de hemorragias e uma série de outras paralisias musculares, é uma chance do bebê ser avaliado pelo médico que cuida dos olhos, né? Uhum. Então, é uma prática que precisa ser implantada como rotina. Inclusive, acho importante a gente citar que aqui na cidade de Campinas, né, a gente tem uma lei já regulamentada, inclusive há muitos anos. Sim, vai fazer 20 anos. Pois é, que obriga, na verdade, vamos dizer assim, né, ao Serviço Público de Saúde encaminhar realmente os bebês nessa faixa etária, nas primeiras vacinas, né, quando as mães levam os bebês até o posto de saúde para tomar as primeiras vacinas, eles já deveriam ser encaminhados para fazer essa avaliação oftalmológica. Exatamente. Isso foi uma iniciativa do Boldrini há praticamente 20 anos atrás. Ela foi regulamentada em 2004, chama-se Lei 11.598, de 2004. E pouco depois dessa regulamentação, o Boldrini criou uma unidade dentro do seu complexo hospitalar, mas fora do prédio do hospital, para programas de diagnóstico precoce. E o primeiro deles é o programa de diagnóstico precoce de problemas oculares. Foco no retinoblastoma, mas para identificação de problemas oculares do lactente normal. E a gente pode dizer que é simples, né, a identificação. É basicamente esse exame do fundo de olho. É o exame de fundo de olho, que é um exame inócuo, do rol do oftalmologista habitual. É um exame que é feito para os adultos que têm hipertensão arterial, diabetes, miopia, alta miopia. Então, faz parte do rol de exames do oftalmologista, normalmente. É um exame que não dói, que demora poucos minutos. É lógico, exige paciência, um treinamento para lidar com os bebês, mas ele é um exame fantástico, cuja capacidade de sensibilidade de identificação de problemas oculares é altíssima, tá? Ele só precisa de um requisito. A abertura que nós temos na íris, que é a parte colorida do olho, que é chamada pupila, ela precisa ser um pouco dilatada para que permita a avaliação desse forro interno do olho de ponta a ponta. Tá? Então, nós precisamos dilatar essa pupila com colírios midriáticos. E isso dura alguns minutos, no máximo uns 40 minutos. E o desconforto para o bebê é muito pequeno. E os ganhos com o exame são muito grandes. Então, qualquer desconforto é plenamente aceitável, tá? Considerando a importância desse exame. Se a gente não dilatar a pupila, a gente realmente consegue ver alguma coisa, mas é como se olhássemos para um quarto através de um buraco de fechadura. E é exatamente essa a limitação de avaliação do fundo de olho que o teste do reflexo vermelho, tão popularmente, né, conhecido por todos e adotado pelos médicos pediatras, consegue alcançar. É um alcance muito curto em comparação com o exame de fundo de olho. É o que a gente falou aqui, né? O reflexo já seria um estágio avançado, então para que, né, deixar chegar a esse ponto? Chegar tão tarde? Eu acho que é muito importante. Vou de novo relatar minha experiência aqui como mãe. A gente fica aflita, a gente fica com medo que o bebê fique incomodado.
assim, o medo foi totalmente meu, quem ficou incomodada fui eu, porque para minha bebê, assim, era como se nada tivesse acontecido, Não. foi super tranquilo. Então, assim, mamães, papais, tenham coragem, porque tenham coragem. É super importante. É muito tranquilo. Alguns bebês com o sono profundo, eles nem acordam. Tá? Dá para fazer dormindo, então? Dá para fazer dormindo, dá para fazer chorando, dá para fazer acordado. E quanto mais ele movimenta o olho, mais fácil é fazer uma varredura do interior do globo ocular. E você falou por alto, mas acho legal a gente reforçar também, é uma condição genética e hereditária, isso? Sim. Nem sempre hereditária. Nem sempre hereditária. Não. É o seguinte... Ou seja, não precisa ter nenhum caso na família para que não precisa, o bebê e muitas o vezes a maioria não tem. Porque a maioria dos... É sempre uma alteração genética, Larissa. É uma deficiência de um funcionamento de um gene. Ou ele está faltando, ou ele tem uma parte que está faltando, ou ele está inativado por alguma razão, mas ele não está funcionando, tá? Então, ele deixa de suprimir o desenvolvimento de um tumor. E é sempre genética. Porém, ele pode ser genético, mas a alteração existe só nas células da retina, ou o indivíduo carregar essas alterações em todas as suas células. Aí ele seria hereditário. Tá? Então, ele é hereditário sempre que todas as suas células carreguem a mutação. Tá? Aí ele tem a possibilidade de transmitir para um descendente dele, numa percentagem tão alta quanto 50% dos casos. Mas a maioria dos retinoblastomas é esporádica. A mutação está só na retina, só no olho, tá? E outras células não carregam a mutação. Dessa forma, quando ele é só ocular, só retiniana a mutação, esse indivíduo tem uma característica clínica sugestiva. Ele tem um foco tumoral em apenas um olho. Quando nós temos os dois olhos comprometidos, eu já sei que ele é um hereditário, pela característica clínica, tá? Então, ou múltiplos tumores em um olho, ou nos dois, é uma característica de hereditariedade. Sim. E aí esse indivíduo pode transmitir para a sua futura descendência. Bom, quer dizer, caminhando já agora para o fim aqui da nossa conversa, acho que o recado final, né, Maristela, é que é muito simples identificar no início e pode evitar, assim, um problema tão sério, né? Muito. Assim, uma perda de visão ou até, num caso mais grave, a morte, né? Como você disse. A diferença é total de tratamento. Você poupa uma criança de um tratamento complexo e longo se o diagnóstico pode ser precoce. E ele facilmente pode ser precoce. Mas muito mais do que as pessoas imaginam, tá? E o que a gente considera precoce é realmente se antecipar à presença do brilho. E a gente consegue fazer isso, tá? Um simples exame de rotina. Exatamente. Implantando, incluindo esse exame como rotina. Para o pediatra, ele deve compartilhar esse paciente conosco, né, oftalmologistas, e o oftalmologista deve assumir que a responsabilidade é dele, desse diagnóstico. É muito fácil identificar, mas é complexo tratar. E tão complexo e grave, e não se quer, para criança nenhuma, uma deficiência visual, né? A visão é a principal conexão nossa com o mundo, né? Facilita o aprendizado e é fundamental para o desenvolvimento de qualquer ser humano. É muito difícil viver sem a visão. A gente sabe disso. Sim. Tá? Então, e se a cegueira pode ser evitada e de maneira tão simples, por que não investir nisso? Com tá? certeza. Esse é o recado. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade de poder divulgar essas informações que talvez façam bastante diferença para muitas mães. Com certeza fazem. E nós estamos à disposição. Perfeito. Tá? Obrigada. Muito obrigada. É isso, pessoal. Fica o nosso alerta. Principal mensagem deixada aqui hoje é: leve o seu bebê ao oftalmologista o quanto antes. Nos primeiros meses de vida, é muito importante fazer uma avaliação. Se você gostou desse conteúdo, nos ajude a compartilhar informação de qualidade. Dê uma estrelinha aí na plataforma de áudio preferida. Se inscreva no nosso canal e a gente se encontra na semana que vem. Beijos, até a próxima.